deixou o esplendor de sua glória. Sabei do destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo a morte lembrou-se do ladrão que a seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor. Paz seja convosco. Amém. Assentai-vos. É uma felicidade marcante nós temos a oportunidade de nos reunirmos aqui no tabernáculo para louvar e adorar a Deus em espírito e verdade. Também subo nesse altar nessa noite para agradecer a Deus, né, pela cura dos meus filhos. E Deus havia me dado aquela profecia e o terrível espírito de enfermidade nos atacaria. E realmente, atacou quase todos os irmãos, né, daquele tabernáculo. Soube que a irmã também ficou enferma, né? A filha dela também ficou enferma, a minha nora ficou enferma, os meus filhos quase todos ficaram enfermos, entendeu? E, enfim, mas o Senhor nos alertou antes. Deus nunca alerta depois, Ele alerta antes. E nós entramos naquela preparação de oração, de jejum, e quando o inimigo atacou, nós resistimos ao inimigo. Então, resistiu o diabo, e ele fugiu de vós. E esse espírito de enfermidade caiu por terra, as crianças já estão recuperadas, né? Não vieram aqui no tempo hoje, mas na próxima oportunidade eles estarão aqui. Enfim, nós queremos agradecer ao Senhor Deus e as orações dos santos que conosco aqui reunidos. Então a gente fica feliz por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? O caso mais grave foi da Keren, né? A Keren passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor teve piedade dela, né? E ouviu a minha oração e a dos irmãos. Fomos provados mais uma vez. Então eu entendo como Deus nos ama e o quanto o diabo nos odeia. Amém? Então até aqui nos ajudou o Senhor, enfim, e nós estamos alegres por isso. Mas amados, nessa noite nós estamos atingindo a 17ª mensagem, a 7ª veste sacerdotal, a mitra, ornamento de Deus, totalizando 1026 mensagens. Então nós estamos a um passo de terminar as dimensões dessas mensagens, que totalizam 1029. E pela graça, nós estamos vivendo momentos muito maravilhosos. Mas vai haver um tempo muito glorioso, né? Em que a enfermidade, em que a morte, em que a lágrima, essas coisas jamais terão poder ou se manifestarão contra nós ou nas nossas vidas. Amém? Vai haver um tempo, né? Nós vamos atravessar o lado do rio e grandes coisas nós veremos. As coisas encobertas, né? O Senhor Deus nos revelará. Diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Então, pela graça, somos
salvo. E o que é a graça? A revelação da mensagem nos nossos corações. E o que é a mensagem? A palavra pura, sincera, honesta e eterna que vem dos céus para nós. Não somos melhores que os outros, sempre digo e repito isso, mas Deus tem achado graça em nós. Amém? É verdade, Ele achou graça em nós, por isso temos revelado essas dimensões tão profundas. Mas nessa noite, amados, nesse 23º dia de Bul, o 8º mês espiritual, né? 8º mês do ano lunar, eu não sei no calendário religioso que dia que é hoje, não sei, 7, né? Eu acho que é dia 7, não sei, mas é 23º dia de Bul. Então nós estamos aqui felizes, alegres. Acho que é 24º, escureceu, né? É 24º dia de Bul e 7º dia do calendário religioso de novembro, é assim? É isso mesmo. Então, amados, mas o importante de tudo isso, que nessa noite nós efetuaremos um sagrado combate a Satanás e seus súditos. A última mensagem, ela foi de encontro, né, a um dos cânceres das denominações, o dízimo, do dinheiro. Pela graça, nós não vivemos esse tipo de comportamento aqui, né? A gente vive o assinto do Senhor, e não assim diz a igreja. Nós não somos uma denominação, nós somos uma parte da noiva que adora o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos religiosos, nós não somos políticos, nós somos cristãos da palavra. Nós também não somos evangélicos, nós não somos assembleanos, nem batistas, não. Eles são títulos que deram, tirando o nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos da palavra e creio os judeus espirituais dessa hora no mundo gentil. Então Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. E aqui em Jeremias, capítulo 8, o irmão pode abrir a escritura, no versículo 5, diz assim: por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar? O profeta Paulo, ele falou pelo Espírito Santo que a vinda do Senhor Jesus Cristo não seria como muitos pensam, sem que antes se manifestasse a apostasia. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo terrível. Nós estamos vivendo um tempo mais impuro de todas as eras. Nós estamos na época mais decadente de todas as eras. Mas o Senhor tem nos guardado desse mundo perdido e pecaminoso. Então aqui Jeremias lamentava a situação de Israel naquela apostasia contínua. E se nós olharmos para Israel hoje, se nós meditarmos em Jerusalém, a grande cidade, Israel está completamente envolvido com o mundo gentil. Israel hoje participa de concurso de Miss Mundo, não? Participa de parada gay, participa de jogos de futebol, competições internacionais, desfile de moda, corrida de carro, corrida de cavalo, isso, aquilo, outro. Pergunta, de quem são esses costumes? Dos gentios. Então a apostasia judia foi contínua, chegou ao ponto que eles se apartaram quase que completamente das Escrituras, porque a alegria amaldiçoada da carne, ela é muito grande, quem sabe até maior que a alegria que nós temos espiritualmente. A alegria da carne é muito grande, e ela é uma das grandes portas do inferno. Certa oportunidade Jesus falou sobre essa pedra, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que é a apostasia? Todas as portas do inferno, em uma só dimensão. Veja a mídia, ela cria heróis, ela cria fantasias, joga um povo contra outro, anuncia morte dia e noite, faz propaganda de Satanás 24 horas.
ilude o povo e leva as pessoas ao consumismo. Mas essa é a apostasia que o profeta Paulo falou. Nós estamos aonde? Nós vivemos numa nação gentia, cujo governante completamente abominável diante de Deus. Então o nosso país está em estado de abominação contra o Senhor Deus. E assim, as Américas, a Europa, a Ásia, enfim, o planeta como um todo. Então, é uma época terrível, mas é uma época áurea da grande revelação das Escrituras Sagradas. Então o Senhor tem aberto o nosso entendimento. O Senhor Jesus Cristo tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que nós estamos vivendo. E sabemos como o poder das trevas se agiganta a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então, meus irmãos, a coisa que eu vou falar particularmente com os irmãos, que é só para nós, aqui. Mas, meditem bem, quando Israel chegou ali, na terra prometida, e Deus, por promessa, concedeu a eles, era prometida realmente uma promessa, chegaram ali, e sempre Deus alertou para não se envolver com as nações gentias, não se envolver com a impiedade. Mas o que fez Israel? Volta e meia Israel, o povo corrompido. E diz o provérbio, não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia de quê? Das Escrituras. E Deus sempre levantou um profeta com a mensagem profética para colocar quem? O povo de Deus em ordem espiritual. Mas quantas vezes eles desprezaram o profeta? E todos que saíram do Egito, nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Ficaram lá no deserto. Por quê? Apostataram da fé. Então, agora vamos analisar então tudo isso. Então, o que é a apostasia? Será que a apostasia é o sistema denominacional que está aí? O sistema religioso? Olha, irmãos, eu creio que não. O que é a apostasia? É aquele que conhece a mensagem revelada de um profeta e a abandona. Ele apostatou da fé. Mas o religioso, o político, o denominacional, apostatou de quê? Se eles fazem casamento do tempo, jogam futebol, enfim, faz o que acontece. Eu estava ontem, eu fui pagar umas contas minhas, estava lá no shopping pagando as contas, e eu vi um casal do meu lado ali, do lado. E eles, dizendo ser adventistas, e chega um outro, e eles se cumprimentaram e tal, e entre os assuntos, falou assim, olha, cara, a reunião lá está sendo maravilhosa, mas nós estamos fazendo uma reunião tremenda agora, todo sábado. Eu ali, pagando conta, não que eu queria ouvir aquilo, mas eu acabei ouvindo. Pergunta, que reunião é essa? Que você reúne irmãos de fé, e vão para a piscina, tomam banho, aí eu vou ver a nudez da irmã, a irmã vai ver a minha nudez. Pergunta, que reunião de fé é essa? Agora pergunta, eles apostataram de alguma fé? Pô, se você não vive a mensagem, não apostatou de nada. Você é o quê? Religioso. Você é político. Aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, os irmãos podem abrir aí. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Diz assim, é o último livro da Bíblia. A bênção que viste foi Janoé, há de subir do abismo, irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a bênção que é Janoé, mas que virá. O que é a bênção? O poder. Mas aquele que tem o seu nome escrito na vida, no livro da vida, desde a fundação do mundo, não vai se admirar dessas coisas. Não vai ficar aí se iludindo com esses templos suntuosos, com a Capela Sistina, que completou 500 anos agora, 500 anos. Não vai ficar impressionado com a Praça São Pedro, né? Nada disso aí.
Não vai ficar aí admirando a torre, a igreja de Notre Dame e tantas coisas. Não, irmão, isso é tudo do mundo gentil. O mundo gentil sempre teve vários deuses. Sempre teve vários deuses. Todas as nações sempre tiveram vários deuses. E pergunto, aqui no nosso país, quantos deuses eles têm? Milhares. É o Deus do futebol, é o Deus da novela, é o Deus disso, daquilo outro. E se eu for para o lado das pessoas do catolicismo romano, eles adoram mais de 2.600 pessoas mortas. Uma profunda forma do espiritismo. Condena-se o espiritismo e faz a mesma coisa. Mas eu pergunto, em que eles estão apostando na fé? Nada. Essa mensagem é para nós. Amém? Ela é para o eleito do Senhor. Ela é para o predestinado do Senhor. Desde a fundação do mundo. Todos aqueles que têm os seus nomes na vida desde a fundação do mundo, não vão se deixar dominar por jogo de futebol, não vão se deixar dominar por esses modelos, não, por esses mercenários que aí está, e por nenhum político desse. Nenhum desses homens políticos pode ser chamado de estadista. Não há estadista no mundo gentil. Estadista foi Moisés, governou o povo pelas escrituras. Amém? Neemias foi governador 12 anos em Jerusalém, nunca usou o erário público. Esse foi estadista. Isaías, estadista. Paulo, o estadista, governou a nação do povo de Deus, né? Estadista. Mas como que Paulo governava? Com as escrituras. E aí eles dizem que Paulo era inimigo das mulheres. Paulo nunca foi inimigo de mulher nenhuma. Paulo disse que a mulher tinha que ter vergonha, tinha que cobrir a sua nudez. Isso que Paulo falou. Isso não é odiar, é orientar. Concorda? É ensinar, né? É fazer a pessoa ter uma postura decente. Pergunto, meus irmãos em Cristo: apostatar da fé é o denominacional ou o que já conhece essa mensagem? É o que conhece a mensagem. É o que conhece. Urim Tumim, luz da revelação. É aquele que viu o assíntio do Senhor e abandona. Porque o mundo, a alegria só da carne é imensa. Vamos raciocinar com a gente. A gente vem para o templo, uma vez na semana, né? No sábado, adoramos o Senhor, voltamos aos nossos lares. Aí depois temos nossas reuniões, né? Nos lares. E eu vou para a casa do irmão, o irmão vem na minha, né? Visitamos um ao outro. Chama-se companheirismo. E chama-se amizade. Chama-se fidelidade. Chama-se respeito, determinação. Então, envolve tantas coisas. Isso aí. Pergunta: qual outra alegria que nós temos? Ver o templo, no dia da Páscoa. O grande dia da Páscoa. Ele veio numa Páscoa, numa Páscoa ele foi crucificado. Então veja, ela é a grande festa para nós. Nós temos 3 grandes festas: Pães Asmos, Tabernáculo e a festa de Pentecostes. E nossos cultos no sábado e na lua nova. Pergunta: qual a alegria da carne nós temos aí? A nossa alegria é espiritual. A nossa alegria não é carnal, é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, em Romanos capítulo 8, versículo 19. Olha o que Paulo diz aqui, o profeta de Deus. Romanos capítulo 8, 19. Ele fala algo muito, muito profundo, muito glorioso, muito santo e muito bendito. Aqui, já achei. 8, 19. Bom, vamos ler o 18 também e o 20. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente são para comparar, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de que a sujeitou. Olha o 21, na esperança que também a mesma criatura seja libertada de servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a carne geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aleluia! O profeta queria ver o que os filhos de Deus, aqui que está, irmão, ele está falando aqui, filhos de Deus, ele possui essa esperança. Deus revelou a ele essa esperança. Quem são esses filhos de Deus? Nós já pregamos aqui a manifestação dos filhos de Deus, os eleitos do Senhor Deus, os predestinados do Senhor Deus, aqueles que vivem uma mensagem profética, que renuncia ao mundo, que renuncia à corrupção. Olha, não foi o que ele falou aqui? Sujeito à vaidade, dominada pela corrupção. Olha como isso é profundo. Dominados pela vaidade e pela corrupção. Como está o mundo, meus irmãos? Num consumismo vaidoso tremendo. É na verdade. Numa corrupção desenfreada. Olha o nosso país. Fala-se tanto da corrupção dos nossos governantes. Ah, mas aí que eu quero dizer. Qual lei que nós vamos seguir? A lei aí do nosso país, a nossa Constituição, que começou em 1825, né? E já mudou não sei quantas vezes. Acho que a última vez mudou em 1988, não sei. É isso, não? 88, a nova Constituição. Então essa lei gentia, meus irmãos, não nos salva. Pelo contrário, ela nos leva a ser corruptos. Então nós servimos a Deus pela lei de Deus, mas estamos num país gentil. Olha a situação nossa. A gente sai do templo, só dominação, concorda? É mulheres nuas, homens pretos, gente drogada, um matando o outro, morte todo dia, a todo momento. Como lá em São Paulo, toda noite, no mínimo 10, 15, 20 pessoas morrem. Pergunto: esse povo está com Deus? Sem Deus? Como é que está? Amados, nunca serviram a Deus, nunca pertenceram ao Senhor. Amém, irmãos? Nós não temos que preocupar muito com a evolução científica do mundo gentil. Preocupe-se com a evolução científica divina. Preocupe-se com a revelação das Escrituras. Deus deu sabedoria para o homem. Sim. Olha o celular, que coisa tremenda, né? A televisão, coisas tremendas. Mas como é que ele usa essas coisas? Só para o mal. Ciência do bem e do mal. Então, Paulo queria ver os filhos de Deus, porque nós, irmãos, somos filhos de Deus, nesse mundo gentil. Nós estamos aqui debaixo de leis abomináveis. O profeta diz que receberia um salário, um saco furado, mas que os governantes, os ministros de Satanás, seriam ricos. Pergunta: tem uma igreja mais pobre que a igreja católica apostólica romana? Riquíssima. E como está o povo dessa religião? Passa aqui no nosso bairro aqui, Taquaruçu, aqui no Marcos Roberto, passando fome. E eles, trono de ouro, milhões, entram diariamente. Pergunta: esse povo está apostatado da fé? Nunca apostatado de nada. Nunca, meus irmãos, aleluia, eles serviram a Deus. É duro isso que ele está falando. Mas Deus tem filhos em todos esses lugares. Deus tem eleitos. A igreja católica. Deus tem eleitos. Enfim, nas denominações. Deus tem eleitos até nesses lugares que praticam magia negra, essas coisas. Eu creio que tem. Mas enganado por um estúpido erro. Mas vai haver um grande batismo. Vai haver um grande poder. Vai haver um grande sinal. E Deus reunirá os seus filhos. Aleluia. Deus vai reunir os seus filhos. Quantos
Quantos creem que isso é verdade? Vai reunir os seus filhos. E quem são esses filhos de Deus? Aqueles que nunca admiraram o que a grande prostituta tem feito e faz. Aquele que nunca usou o seu dinheiro com usura. Aquele que honrou a sua família. Aquele que serviu a Deus em espírito e verdade. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Eleito desde a fundação do mundo. Ora, meu amado irmão. Então, como é que diz que tal lugar, tal religião é apostatou da fé? Mas nunca viveram essa fé. Nunca aceitaram essa fé. Nunca. Então, o que é a mensagem? A restauração dos profetas. Amém? A mensagem é a restauração dos profetas. E que Jesus falou, meus irmãos, São João, capítulo 5, versículo 45. Nós conhecemos essa escritura aqui, 46 e 47. São João. Olha o que ele falou aqui. Não cuideis que eu vos hei de acusar para culpar a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras. Aleluia! Ele está dizendo para nós temos que conhecer Moisés, nós temos que conhecer a lei que Moisés trouxe, através da revelação. Moisés nunca falou em dízimo de dinheiro. Moisés nunca tomou o dinheiro do povo. Nunca fez isso. Moisés é estadista. Agora, dizer que De Gaulle, o presidente americano, é estadista? Não, irmãos. Não é estadista coisa nenhuma. São corruptos que usam a força do capitalismo para escravizar as nações. Eu venho comentando com o irmão um caso que está acontecendo no Brasil. Né? Um homem, um bandido, pediu proteção. Né? Pediu proteção, para não morrer. Mas o que tem autoridade para fazer isso, não vou te dar proteção. Por quê? Se ele ficar protegido, o próprio também está envolvido com o roubo. E vem mais gente. Então não dá proteção para aquele homem não fala e ele também não é delatado. Pergunta, eles estão apostatados da fé? Nunca foram apostatados. Apostatado é o que conhece essa escritura e abandona e vai servir a outros deuses. Ou então toma conhecimento dela, mas nunca vem, sempre coloca empecilhos, sempre coloca dificuldade, enfim, não serve a Deus de forma alguma. Amados, nós estamos num país gentil. Nós estamos num planeta gentil. A Bíblia diz que o mundo, a terra, o planeta, será tomado por Satanás. Olha, irmão, já tomou faz hora. É ou não é verdade? Aonde nós formos, nós encontramos abominação. É ou não é verdade? A gente trabalha no meio dos gentios. Aí a pessoa fala, então você não pode trabalhar no meio dele. Não, eu trabalho no meio gentil para suprir minha carne. Eu tenho que comprar arroz, tenho que comprar feijão, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, aquilo outro. Não? Então, nós vivemos na carne muita coisa da lei gentia, mas em espírito vivemos a mensagem do Senhor. Convenhamos que vem uma lei, que eu tenho que dobrar o joelho para uma estátua. Dobra uma lei gentia. Não, Daniel não dobrou. Para a própria estátua dele. Porque Daniel foi um homem tremendo nas mãos do Senhor Deus, que Nabucodonosor levantou uma estátua. E todos teriam que adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas não dobraram o joelho para a estátua. E quem era a estátua? Daniel. E jogaram os três lá na fornalha. Aumentaram mais a potência do fogo. E Nabucodonosor viu um quarto homem, viu um profeta de Deus. Aquela pequena igreja reunida derrotou a Satanás, derrotou as dimensões do inferno. Estava lá um profeta de Deus. Aleluia, já pregamos aqui, né? O quarto homem, um profeta do Senhor.
A igreja, meus irmãos, tem que seguir uma mensagem profética. Agora eu pergunto, e onde estava Daniel? Ué, oh, glorificasse o Senhor. Deus arrebatou Daniel corporalmente, ninguém viu Daniel. Ué, o Senhor estaria lá também. Aí certo dia, também colocaram Daniel na cova dos leões. Agora eu pergunto, foi a apostasia que fez isso ou o mundo impiedoso? O mundo impiedoso. Então o mundo impiedoso quer nos ver na fornalha de fogo ardente, quer nos ver na cova dos leões, mas nós não iremos admirar nada da grande prostituta. Essa que é a verdade. Então Paulo, ele anelava ver isso, e Jesus nos alertou: se nós não conhecemos a Moisés, jamais conheceremos ao Senhor Jesus. Nós não podemos desprezar o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento se completa com o Novo se completa com o Velho. Efésios, aqui ó, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual Deus nos povos fez e derribando a parede da separação que estava no meio. Ora, dos dois povos Ele fez um. Então significa que eu não posso separar o Velho Testamento do Novo. Os dois se completam. A gente é criticado aí, eles nos chamam de judaizante, chamam a gente de legalista, e de tantas coisas. Mas as três fés que nós guardamos, cremos nelas, elas estão no Velho e no Novo. Agora me aponta festa junina na Escritura. Nem esse meio junino existe, esse mês de junho, né? Que é o nome de algo profano. Não tem festa junina. Né? Pergunta: tem na Escritura Jogos Olímpicos, competição mundial e tal? Não tem nada dessas coisas, meus irmãos. Então esse povo que pratica essas coisas todas aí, eles nunca consagraram da fé. Eles sempre foram pessoas que estão e permanecem em estado de prazer declarado contra Deus. Quando uma mulher sai nua pela rua, ela está em estado de blasfêmia declarado contra o Senhor Deus. É ou não é verdade? É. E o homem está nu também. Nu. Desenfreado. O que diz Isaías? Capítulo 3. Vamos aqui para Isaías. Olha isso aqui, meus irmãos. Coisa tremenda. Isaías 3. Ó. Presta bem atenção nessa leitura. Olha que coisa interessante. Diz ainda mais, versículo 16. Vamos ler até o 24. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia, o Senhor tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, os pendentes, e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas, e os enfeites, os braços, e as cadeias, caixinhos de perfume, e as arrecadas, os anéis, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e as cofres, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimo, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste larga, silício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão a espada, e teus valentes a peleja. E as suas portas gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolado. Deus não estava falando com o mundo gentil, não. O povo de Israel ia praticar essas coisas. Pergunta: como é que está o mundo gentil? Como é isso aqui? É piercing, é isso, é aquilo, aquilo outro. Um monte de ferro enfiado pelo nariz, pela orelha, se curando. Um dia um rapaz abriu a boca, você que está engolindo um prego, não era um negócio furando a língua do homem. Que barbaridade. Agora pergunta: ele é apostatado da fé? Não!
fé. Ele nunca viveu essa fé. Se dos dois povos viver um só povo, isso aqui é para nós também. Amém, irmãos? Deus está nos alertando. Mulher não tem que enfeitar o cabelo com um grampo. Não tem que enfeitar o cabelo com nada disso aí, meus irmãos. O mundo gentil que faz essas coisas. É no mundo gentil que o pai usa a filha usa o irmão. É uma confusão generalizada. Mas o povo de Deus, não. E quem isso fez, pagou com a vida. Isso é morte. Um pai que usa a filha, tem que morrer uma vez. É na verdade. O gentio, são costumes dos gentios. Olha a nossa nação, como está a violência, terrível. Mas sempre no meio gentil, a corrupção. Os homens que assumem o poder, sacrificam o povo, matam, fazem tudo para ele enriquecer. A educação é nula. A gente dá orientação em casa para o filho, lá na escola, tem 1000 pedagogos contrários àquilo que nós falamos. É ou não é verdade? É verdade. Mas tem que passar pela escola, porque isso é da carne. Estão entendendo? É da carne. Nós temos que ir lá no trabalho, trabalhar. É carne, você tem que comer, você tem que beber, você tem que vestir, você tem que dormir. Mas não esqueçam, nós estamos num país gentil. Mas nós somos eleitos do Senhor, no meio do que, meus irmãos? Da podridão. Qual a pergunta? Aonde que o lírio gosta de nascer? No meio da lama. Já viu lá? Aquela lama, aí nasce aquele lírio. E que Jesus falou sobre o lírio? Formosura. Nem Salomão se vestiu tão bonito como um lírio, tão belo como um lírio. Então, no meio dessa podridão, no meio dessa corrupção, no meio dessa prostituição, aleluia, estamos eleitos. Agora, quero falar algo com os irmãos. Eu disse para o irmão hoje, a gente brincou já. Falei, irmão, essa mensagem hoje é atípica, não foi? O irmão brincou. Então não é típica. Aí nós vimos. Ele falou, não, é porque a gente fica muito na roça e começa a ficar meio atrapalhadinho. Ela é atípica. Por quê? Ela foge um pouco da normalidade, né? Entendeu? Mas, irmão, mas está alinhada com a Escritura. Olha aqui Judas, lá pertinho de Apocalipse. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui. Versículo 11, 12. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco, e apacentando a si mesmos, sem temor. São nuvens, sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte, como árvores, murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desse, profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos. Isso aqui é apostasia. É aquele que conhece Deus, de eternidade a eternidade, e começa a praticar aquilo que para a impiedade é bonito, aquilo que a mídia diz que é bom. Hoje nós estamos na dimensão homofóbica, não sei se é esse termo, né? Então, mas para a mídia, para a lei, os homens gentios, é uma maravilha isso aí. Mas, e na Escritura Sagrada? Seria isso maravilhoso? Aí pergunto, eles estão apostatando da fé? Não. Estão entendendo? Nunca apostataram, porque nunca serviram ao Senhor Deus, porque os nomes deles não estavam, não estão, não estarão no livro da vida. Não é porque alguém chega num templo, aceite Jesus como meu Salvador, o nome dele escrito no livro da vida. Mentira! O nosso nome está e permanece no livro da vida, desde antes a fundação do mundo. Amém? O nome do irmão Antônio não foi para o livro da vida o dia que ele desceu as águas no nome de Jesus Cristo. Não, já estava lá. Mas a carne, vivendo nesse mundo
Deus. O que Paulo falou? Que a nossa carne nos afasta do Senhor Deus, e o profeta também diz: a carne é a nossa inimiga, ela é a nossa grande inimiga. Mas um dia nós vamos deixar esse tabernáculo para ocupar um tabernáculo celestial. Eu estou observando, são 9 planetas, né, que o homem conhece, né? E o 9º é Júpiter, né? E o outro, o 8º, Urano. O que é 8? Começo. O que é Júpiter? Eternidade. E esses 7 outros planetas? A Terra está no meio. O que é isso? Vocês hoje notaram que o homem quer tomar conta de todos os espaços, que ele quer, enfim, dominar tudo. Irmão, o homem tem limites. Ora, o irmão que é eleito, nós não temos limite. Amém? Nós somos ilimitados. A gente veio da eternidade e voltará para a eternidade. Agora, presta bem atenção. Nós somos estrelas. Mas pergunta, qual o lugar das estrelas? Lá em Gênesis 14, ele fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, para a determinação do tempo, não foi? Isso ficou tudo no onde? Aí no universo. Ele que fez tudo isso. Ele que criou todas essas coisas. Para quê? Aleluia! Para Deus ser adorado. Deus é adorado por tudo isso. Isso é adoração. Mas o mundo nega essas coisas. Chove, ele fica bronqueado. Faz sol, ele zanga. Faz frio, ele reclama. Nada. Enfim, nenhum tipo de temperatura agrada ao quem? Ao ímpio, ao apostatado da fé. Nós, obrigado, Senhor. Irmão, não se preocupe com tempestade. Não se preocupe com essas enfermidades. Nada dessas coisas. O Senhor nos guardará. Quando a Kelly ficou doente, minha filha, lá entre a vida e a morte, Satanás se apresentou. E agora, pastorzinho? Tu não disse que enfermidade nenhuma tem poder? E agora? Está morrendo. Aí foi o exercício da fé. Olha, Deus, nós não temos que defender Deus. Deus é que nos defende. Nós não temos que recorrer a A, B, C, alguma coisa. Não! É diretamente com Deus. Nós não precisamos de intermediários nenhum. Não! Nós falamos diretamente com o Senhor Deus. As nossas orações têm que ser objetivas. Ela tem que ser objetiva e conclusiva, com eficiência e eficácia. Produção, como a gente diz, através da produtividade. Oh, meus irmãos em Cristo. Será que a gente não aprendeu a orar ainda? Mas deixa que o Espírito Santo ora por nós. A Bíblia diz isso. Então eu creio no poder da oração, creio no poder do jejum, creio no poder dessa mensagem, creio no poder do amor. Mas nós estamos no meio gentil. Agora veja, qual é o lugar da estrela? Ela em cima? Mas nós somos estrelas aqui embaixo. E o que nós vamos causar aqui dentro? Distúrbio! Se um meteoro cair na Terra, irmão, apara tudo. E quantas estrelas estão aqui no céu, aqui na Terra? Aleluia! Milhares de eleitos do Senhor Deus. E o que acontece? Choque. Guerras espirituais. Então vem as trombetas. Cada trombeta é uma guerra espiritual. Então nós vamos ter grandes lutas. Vamos enfrentar terríveis demônios. Mas o Senhor nos guardará. O justo não lhe negará o pão, nem a sua descendência. E se formos fiéis ao Senhor, nenhuma dessas tempestades nos atingirá, ainda que estejamos em terra de gentios. Mas Deus tem nos dado autoridade no nosso pedacinho, na nossa casa, no nosso refúgio, no nosso abrigo. Então, o nosso lar tem que ser um lar que honre ao Senhor Deus. Nos costumes, nas atitudes, em todos os aspectos. Nossa casinha pode ser simples, mas tem que estar bem arrumadinha, bonitinha. Então. Certa vez o profeta chegou até o rei e disse: põe ordem a tua casa, senão tu morrerás e não viverás.
falou sobre tudo da casa. Então, quem é o chefe da casa? É o homem. Como é que é no mundo gentil? Contrário. Nós temos o governo nosso é uma mulher. Biblicamente, eu não devia estar lá. Aí o diabo fala que Deus é machista. Não, não é questão de machista, é questão de limites, é questão de graça. A mulher, gente, é a graciosidade de Deus, né? Foi o maior presente que Deus nos deu, foi uma mulher. E como estão as mulheres nesse mundo gentil? Violentadas, irmão, abandonadas, espancadas, enfim, pelo maldito do homem. Ela é verdade, estou dizendo. Ela, mulher sofre da maldição por aí. Algo tão maravilhoso. A mulher foi o maior presente que Deus deu para o homem. Tirou de dentro dele e devolveu para ele. E a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, a gente tem que amar, a gente tem que honrar essa mulher. E o que é a mulher? A igreja. Homem, a palavra. Amados irmãos em Cristo, nós estamos, os dias são maus, as horas são difíceis, a hora está muito mais avançada do que a gente imagina. Então Deus tem nos abençoado pela revelação de sua palavra. O profeta Paulo, ele fala aqui, meus irmãos, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos do 1 até o 3. Olha o que diz aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o outro pecado, o filho da perdição. Olha o texto, continua. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, lá no versículo 10. E com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creem na verdade, e não tiveram prazer na iniquidade. Ora, então, o arrebatamento não vai se dar enquanto a apostasia não for contínua, enquanto isso não se completar. Agora pergunta, eu conheço, só da mensagem, umas 150 pessoas apostatadas. Eu imagino pelo mundo afora. Imagina quantas pessoas apostataram na fé. Quantas? Porque deixaram-se dominar por doutrinas de demônios. Deixaram de viver a Escritura. Acham belo. Nossa, a mensagem é muito profunda. Mas por que você não veio para ela? Houve um homem que assistiu algumas mensagens que disse assim: sobre o batismo já aprendi. Mas por que você não tem essas águas no nome de Jesus Cristo então? Sabe que é verdade, mas nega a verdade. Por quê? Porque os eleitos do Senhor Deus serão odiados e perseguidos por todo o planeta. Ninguém vai nos amar, ninguém vai nos amar. Por quê? Nós estamos no mundo, gente. Amém? Agora, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. E o que é esse lugar celestial em Cristo? A mensagem, ela veste o homem espiritual do capítulo de nós, o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos vencido. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui Ele tem nos guardado. Meus irmãos em Cristo, olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz. E para que sejamos livres, e homens absolutos e maus, porque a fé não é de todos. Aleluia! Essa fé não é de todos, é do predestinado. E eu creio que os irmãos que aqui estão são eleitos do Senhor Deus. Ele diz que a gente tem um grupo separado. Eu acho que tem razão. Separado!
dessa corrupção, separado dessa abominação. Não há escritura para eles tirarem dízimo de dinheiro de ninguém. Não há escritura para essas coisas que eles realizam no templo. Não há escritura para o homem de Deus se envolver com o Senado, enfim, com as assembleias legislativas, com essas coisas todas, com Câmara dos Deputados. Não, meus irmãos, isso é coisa do gentio e daqueles religiosos, coisa dos políticos. O que Satanás falou para o Senhor Jesus Cristo? Se prostrar e adorares, te darei todos os reinos da terra. O que é reino? Governante e governados. Satanás é que comanda a religião e a política. Nós somos guardados pela mensagem do Senhor. Amém? Então, irmãos, o mundo está corrompido. Nós temos que pedir a Deus para encontrar os predestinados. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Se alguém, onde Paulo chegou, não era predestinado, ele não ouviu a Paulo, nem o aceitou. Mas aqueles que eram ordenados para a vida eterna, desde a fundação do mundo, creram na mensagem do profeta. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos guarde desse mundo gentil, de corrupção, de abominação, enfim, de blasfêmios e mais blasfêmios. As notícias todo dia estão aí. Eles praticam as piores atrocidades. Se um bandido comum, vamos dizer assim, pobre, roubar, ele vai preso de imediato. Mas se o governante nos assaltar, ô irmão, dificilmente será preso. Então que lei que é essa? Não é a nossa. A nossa é uma lei justa, bendita e eterna. É a lei do Senhor Deus. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está essa mensagem. Guardem-no no coração. Lutas vamos enfrentar. A igreja está enganada pelo mundo, né? Mateus 24 falou: surgirão falsos cristos, falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios, e se possível, enganariam os escolhidos, ou seja, os eleitos e chamados de Deus. Então não é possível, e Deus tem nos guardado. Deus tem nos dado uma mensagem profética, e nós queremos honrar o profeta que começou essa mensagem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode bater palmas no nome do Senhor.